Então, o projeto Brasil Nação, ele na realidade nasceu a ideia, né, de se fazer alguma coisa nessa linha, nasceu de uma conversa da jornalista Eleonora de Lucena com a esposa aqui do nosso querido Rodolfo, com o professor Bresser Pereira, a quem ela tinha ido entrevistar, por, enfim, razões profissionais, e começaram a discutir a situação do país, realmente uma situação calamitosa, e o ponto mais, enfim, que aflorou da conversa deles era, sim, que a nação brasileira estava sob ataque, né? No sentido de que não se tratava apenas, ainda que isso seja sumamente importante, de desmontar conquistas dos trabalhadores, de retirar direitos, de, enfim, questionar tudo que se conseguiu em termos de civilidade no país, né? com enfim, a Constituição de 88 e tudo que veio depois dela. Então, mas não se tratava apenas disso, mas sim de perceber que este governo que nos dirige agora é um governo ilegítimo, um governo que assumiu por conta de um golpe parlamentar, jurídico, midiático, enfim, né, mas um golpe, né, e que tem uma filosofia que significa tirar do controle dos brasileiros vários dos recursos estratégicos que o país dispõe, né, e abrir completamente o país e as suas riquezas e os seus recursos para o capital estrangeiro, para o grande capital estrangeiro, né, que seguramente vai daí gerir tudo isso de acordo com os seus interesses e não com os interesses do Brasil e da população brasileira. Então, aí a gente tem petróleo, a gente tem recursos naturais, a gente tem terra, a gente tem água. O Brasil tem 12% da reserva de água doce do planeta, né? Tem muita gente de olho no Brasil. O Brasil tem um território enorme, né? E tem riquezas naturais enormes também. Né? Isso que deixava, por exemplo, indignado o economista Celso Furtado, né? de saudosa memória. O Celso Furtado, ele dizia: o Brasil tem todas as condições, né, para ser uma grande nação soberana, né, que tenha liberdade e arbítrio sobre o seu próprio destino, né, que não precise ser uma nação subordinada, menor, dependente das grandes nações do mundo. E temos todas as condições para isso, mas não somos. Né? Por que não somos? Né? Então, isso foi uma coisa que motivou o trabalho do Celso Furtado o tempo todo. E é um pouco o tom do manifesto. O tom do manifesto é isso, ele diz isso, nós temos isso, aquilo, cultura, população, mercado interno potencial, recursos naturais, um território digno de continente, e vai por aí afora. Né? Então, por que nós temos que nos conformar, né, com uma situação menor e hoje, pior do que tudo, um governo que é absolutamente entreguista, né, nesse sentido. O manifesto faz essa avaliação, né, da realidade da conjuntura, a denúncia da ação golpista, mas ele também, e talvez aí esteja uma das suas grandes forças, ele propõe saídas para o Brasil, pelo menos inicialmente do ponto de vista da economia, caminhos para a economia brasileira se tornar mais sólida e fugir ou sair exatamente desse círculo vicioso, viciado da dependência. Podia falar um pouquinho desses pontos, né? São 5 pontos básicos. Então, a gente, enfim, chamou de manifesto, até deu muita discussão sobre isso nas reuniões, né, onde a gente estava fechando o texto e tal. Eu participei também. Porque, enfim, a gente dizia, olha, está muito econômico, né? Tem outras questões, se é um manifesto de um projeto de nação, tem que ter mais coisas. Mas, bem, a gente, dada as especialidades, vamos dizer assim, né, as capabilities, como se gosta de dizer em inglês, das pessoas que estavam reunidas, resolvemos, de início, né, colocar esse foco mais na questão econômica, pela seguinte razão, porque muito do que está se vendendo aí como reformas, né, está se vendendo com o argumento de que não há outra saída, né?
a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma da terceirização, a PEC dos gastos, tudo esse enorme quantidade de reformas que vão destruir enfim, a organização social brasileira, que vão impor um retrocesso social sem precedentes no país. Se tem justificado isso nas propagandas do governo, nas falas dos dirigentes aí, nesse sentido, que não há alternativa. Né? Esse é o único caminho, porque se não fizer isso, é o colapso. Bom, primeiro que no colapso nós já estamos, no fundo do buraco nós já estamos, né? E se ficar pior que isso, vai ser um Deus nos acuda. E segundo que isso é uma fraude, é uma mentira, está muito longe de ser a única alternativa. Então, bom, que alternativa teríamos, digamos assim, um programa de emergência imediato, né, para, enfim, de política econômica, para começar a retirar a economia, de fato, dessa situação lamentável aí de queda de PIB. Esse ano devemos ter mais uma queda de PIB, então é capaz de dar aí uns 10% de queda de PIB acumulado em 3 anos, o que é uma situação absolutamente inédita na história brasileira, desde que o PIB é mensurado. Bom, então a gente sintetizou, né, essas propostas econômicas em 5 pontos. Tem 4 pontos que, digamos, são mais imediatamente aplicáveis e tem um 5º ponto que demandaria um tempo um pouco maior. Né? O primeiro ponto é permitir que o gasto público haja de forma contracíclica. O que significa isso? Significa que hoje, né, a forma como se gerencia o gasto público e considerando que a dívida pública se tornou uma forma de riqueza para algumas camadas da elite brasileira, né, então a forma como se gerencia isso é por política de austeridade. Isso significa o quê? Que você pode aumentar o gasto quando a economia vai bem. E na hora que a economia vai mal, você contrai o gasto, né? Porque aí, como você tem que sempre fazer sobrar os recursos para pagar o serviço dessa dívida, que é essa riqueza financeira que está nos portfólios privados, né? Então você tem que contrair o gasto corrente e os investimentos públicos para poder sobrar o recurso para pagar o serviço da dívida. Então, pautado pela dívida, o gasto sempre será procíclico. Ele só vai poder crescer quando a economia estiver crescendo e quando a economia estiver caindo, ele vai ter que ser contraído. Né? Ora, ou seja, a contribuição para o avanço da sociedade não é a que se esperaria do Estado. Exatamente. Então, ao contrário, né, o ideal é que o gasto público haja contraciclicamente, ou seja, que ele possa, nos momentos em que a economia vai mal por ela mesma, em que ela está entrando em processos recessivos, que o gasto público cresça, né, que ele aumente, não só porque ele pode promover políticas públicas necessárias nos momentos de promover ou aumentar, né, intensificar políticas com isso, tentar erguer a economia, tá certo? Agora, se a economia já vai mal, né, se ela já está andando de lado, se ela já está normalmente indo para o buraco, você corta o gasto público tem um poder multiplicador muito forte, né? Quando você corta o gasto público, você afunda ainda mais a economia, né? Então, a política de austeridade, por isso que a gente que é crítico dessa política, a gente fala que é uma política de austericídio, né? Porque é uma austeridade que vira um suicídio econômico-social, né? E aí, ao contrário, quando a economia está indo bem, a arrecadação está crescendo, né, mais do que esperado, etc., aí é o momento de você contrair. Porque você contrair o gasto aí, você faz uma poupança pública, que pode ser necessária nos períodos em que você tem que expandir o gasto público, né? E você não vai prejudicar muito a economia, porque a economia está andando bem, o emprego está crescendo, o salário está crescendo, etc. Então a economista Leda Paolani acabou de falar aqui do primeiro ponto, dos 5 pontos do projeto Brasil Nação, das 5 grandes propostas do projeto Brasil Nação, para tentar levantar a economia. Esse primeiro ponto era que o Estado haja de forma contracíclica. O gasto público, né, possa ser utilizado de forma contracíclica. Né?
Isso é aquilo que a gente chama de regra fiscal, né? A regra fiscal, porque os ortodoxos, os economistas, esses que fazem os comentários econômicos na Globo News, etc., etc., sempre falam que a esquerda não tem regra fiscal. Não tem. A regra fiscal é essa, né? O que comanda o gasto público teria que ser este princípio, né? O que não significa desmando e nem descontrole do gasto público, nem nada disso, que eles querem imputar a esse tipo de concepção e de regra, né? Bom, o segundo ponto é com relação à taxa de juros, né? A gente vive no Brasil, desde pelo menos o início dos anos 90, uma taxa de juros real extremamente elevada e quase sempre a maior do mundo. Quase em pouquíssimos momentos, a nossa taxa real de juros, ou seja, a taxa de juros já descontado a inflação, né? Que é a taxa de juros nominal, tem a inflação embutida. Então, lógico, quando a inflação cai, a taxa de juros cai, né? Mas a taxa de juros real é a que importa. Então, você desconta a inflação. A taxa de juros real brasileira, ela tem sido, nos últimos 25 anos, aí pelo menos, sempre a maior do mundo, com raríssimos momentos em que ela deixou de ser. Ora, uma taxa de juros real elevada, né, ela inviabiliza o investimento, né? O investimento privado, ele fica... É muito difícil você ter um projeto de investimento que dê como perspectiva um retorno que seja maior do que a taxa de juros, né? A taxa de juros que eu me refiro é a taxa básica, a Selic, né? Porque a Selic, ela é, digamos assim, a menor taxa de juros paga na economia para o investimento de menor risco, supostamente, que é o título emitido pelo governo federal, né? Agora, mas que novidade é essa? Porque agora, o que isso traz de novidade? Porque agora mesmo está falando que as taxas de juros estão baixando e a economia está isso que a gente vê. Então, mas a questão é a seguinte, a taxa de juros está baixando simplesmente porque a inflação está caindo. Em termos reais, a taxa de juros hoje está maior do que alguns anos atrás, né? Porque está baixando, porque dentro da taxa de juros, por exemplo, se a taxa de juros é 14, tem uma inflação de 7 lá embutido nela, né? Se a taxa de juros enfim, 12, tem uma taxa de juros de 6 embutido. Agora, a inflação está andando na casa dos 4. A inflação está caindo para 9. A taxa de juros está caindo para 9, né? Então, o que importa é a taxa real de juros, ou seja, é a taxa de juros descontada a inflação esperada, né? A inflação esperada, então, para o mês que vem, por exemplo, né? Anualizada, tá certo? Então, a queda da taxa de juros agora, ela não é um reflexo de uma mudança de política do governo. O governo resolveu que agora ele vai baixar a taxa de juros. Não, ele está baixando porque a inflação está caindo, né? Para manter, na realidade, a taxa real na altura em que ela estava. Claro que se ele não baixasse, a taxa real ia ficar mais elevada ainda, né? Mas, de qualquer maneira, continua sendo a taxa real de juros mais elevada no mundo. Porque hoje nós estamos num momento na história do capitalismo em que as principais economias têm taxas reais nulas ou negativas. Nulas ou negativas. Quer dizer, você tem até uma taxa nominal positiva, mas que é menor do que a inflação anualizada de alguns países, né? Então, nesse contexto de taxas de juros reais nulas ou negativas, nós temos uma taxa real na casa dos 7%, 8%, é um absurdo, né? Então, a gente continua tendo uma das taxas reais mais elevadas do mundo. E isso atrai o que se chama de investimentos predatórios, não é isso? Não, então, qual é um dos problemas da taxa de juros real elevada? O principal problema é a inibição do investimento. O investimento fica tolhido, né? Porque a taxa mínima de juros que se paga é muito elevada e para você decidir alocar, para você, eu digo, os donos da riqueza, decidirem alocar a sua riqueza num investimento produtivo, ele tem que ter uma rentabilidade esperada gigante para compensar o mínimo que o cara vai ter sem esquentar a cabeça, sem se preocupar com nada, simplesmente sendo rentista, né, pegando o seu dinheiro e aplicando nos títulos públicos, né? Então, essa é a primeira consequência da taxa de juros real elevada. A outra consequência, ela está associada com uma outra questão, que é a taxa de câmbio, que seria o terceiro ponto. Então, eu vou falar dessa consequência, eu já entro no terceiro ponto. Essa segunda consequência da taxa de juros muito elevada é que ela atrai aquilo que a gente chama de investimentos de curto prazo, são investimentos estrangeiros, investimentos em moeda estrangeira, que entram no país, dólares, né?
são investimentos que a gente chama de investimentos de portfólio, né? E muitas vezes se chama de investimentos especulativos, não necessariamente eles são especulativos, mas eles são investimentos de curto prazo, né? O que significa dizer o seguinte, eles vêm aqui para se aproveitar ou do preço de uma ação barata que está no mercado, ou de uma taxa de juro real elevada como essa, né? Então, com uma taxa de juros dessa hoje, né, a atração que isso produz na riqueza em dólar é enorme, porque não se consegue uma taxa dessa em lugar nenhum do mundo, né? Então, a possibilidade que você tem de ter ganhos em dólar, né? Os maiores ganhos em dólar possíveis no mundo hoje estão no Brasil, né? Então, isso atrai muitos dólares. Atraindo muitos dólares para o Brasil, você acaba valorizando indevidamente a nossa moeda, né? Então, essa é a segunda consequência nefasta da política de juros reais. Mas não é bom ter o real alto? Quer dizer, dá para fazer um monte de compras no exterior e tal. Então, a classe média gosta da nossa moeda valorizada, mas isso é absolutamente danoso, né, e funesto para a economia brasileira. Por quê? Então, e nós vivemos essa situação também, né, com 2 pequenos momentos em que isso mudou, desde meados dos anos 90 também, desde pelo menos o Plano Real, né? Desde 94, a taxa de câmbio é absurdamente valorizada, a nossa moeda, ela vale muito mais do que ela deveria valer. Isso tem consequências que são terríveis, quer dizer, qual a consequência que parece boa, né, para o cidadão comum e tal? Ele vai viajar, está tudo mais barato, claro, porque a nossa moeda vale muito. Se o meu real vale mais dólares lá fora do que valeria antes, eu vou gastar menos em termos de reais, para mim as coisas ficaram mais baratas, né? Quando eu compro uma coisa importada aqui no Brasil, também é mais barato e tal. Então tem essa consequência. Agora, a taxa de juros, a taxa de câmbio valorizada, o que ela produz? Ela produz o seguinte: todos os produtos brasileiros, né, produzidos dentro do país, eles ficam muito mais caros, né? E eles, portanto, perdem na concorrência, tanto no mercado externo quanto no mercado interno, né? No mercado interno, por quê? Porque as coisas brasileiras vão ficar mais caras do que as coisas importadas. E quando a dona de casa vai no mercado, quando alguém sai para fazer compra, ele vai procurar preço, né? Ele vai comprar o que está mais barato. Ele não quer saber se é feito aqui, na China, no Vietnã, na Itália ou na Grécia. Enfim, ele vai comprar o que tiver o melhor preço. E as coisas brasileiras produzidas aqui vão ficar mais caras, né? Então, isso rouba, quer dizer, a taxa de câmbio valorizada, ela rouba o mercado interno da produção nacional. E ela rouba também o mercado externo, porque os produtos brasileiros em dólar lá fora ficam muito caros e perdem na concorrência com produtos de outros países, né? Ora, se eu perco demanda interna e perco demanda externa, se o meu impulso de demanda interno e externo, que poderia produzir um incentivo à produção e ao emprego dentro do Brasil, é desviado para fora, para a compra de produtos produzidos em outros locais, eu estou perdendo produção, estou perdendo emprego, estou perdendo renda para os brasileiros, né? Então, isso é absolutamente danoso e produz efeitos como que a gente, vocês já devem ter lido por aí, como que a gente chama de desindustrialização, né? Um dos efeitos dessas mais de 2 décadas de taxa de câmbio valorizada é a desindustrialização, porque as indústrias vão fechando, elas não conseguem concorrer, né? É como se elas fossem obrigadas, pela política cambial, a colocar o preço dos produtos delas lá em cima, e aí elas perdem a concorrência com as empresas de outros países, né? Então, essa é a segunda consequência da taxa de juros, e que nos levou ao terceiro ponto, que é esse ponto da taxa de câmbio. Então, o terceiro ponto, ele diz explicitamente o seguinte, que a gente precisa ter um superávit em conta corrente, que eu já explico o que é, capaz de manter a taxa de câmbio, né, num nível em que ela permita a produção nacional e que a indústria nacional se desenvolva. O que é esse superávit em conta corrente?
tem uma peça, né, contábil, macroeconômica, que se chama balanço de pagamentos. Quem faz o controle disso é o Banco Central. Ele lista ali, né, todas as transações entre o que a gente chama entre residentes e não residentes. Então, isso implica que a gente tem receitas em dólar e despesas em dólar. Né? Então, a conta corrente ela vai listar o quê? Todas as receitas em dólar e despesas em dólar, provenientes de compras e vendas de bens e serviços, então exportações e importações, né? De pagamentos de rendas, ou seja, quando uma empresa que envia lucros para o exterior, né? Eu estou tirando o dólar do país e estou tirando renda do país para mandar para o exterior, tá certo? É uma despesa em dólar que eu tenho, porque eu tenho um capital operando aqui dentro do país que é de não residentes e que vai exigir a remuneração desse capital em dólar e não em reais, né? Então, eu listo todas as receitas e todas as despesas em dólar e o resultado, pode ser positivo ou negativo, se ele for negativo, isso significa que eu vou depender desses dólares que entram aqui para ter ganhos rentistas, né? E que acabam me valorizando o câmbio, né? Acabam me tornando artificialmente valorizado o câmbio. Então, não posso ter... Qual que é o princípio? O princípio é que não podemos ter déficits em conta corrente. Quer dizer, nós temos que produzir as receitas em dólar, pelo menos suficiente para que a gente tenha um superávit em conta corrente que mantenha a taxa de câmbio num nível capaz de promover a produção e o emprego industrial dentro do país. Então, esse é o terceiro ponto de taxa de câmbio. Então, a gente falando de juros e de câmbio, a gente falou de indústria, então está falando de investimento. O quarto ponto, justamente, vai falar de investimento público daí, né? Então, a retomada dos investimentos públicos. Porque o que aconteceu no Brasil é que a gente ficou por muitos anos praticamente sem ter investimento público. O que é um problema, por quê? No Brasil, se a gente olhar a história brasileira, o investimento privado ele é sempre puxado pelo investimento público. Os grandes períodos de crescimento que a gente teve, eles foram detonados, vamos dizer assim, né? O rastilho de pólvora veio do investimento público, ele é puxado, o investimento privado ele é muito medroso no Brasil, né? Agora, se o investimento sai puxando, investimento público, né? Sai puxando e sai fazendo a economia reagir, o investimento privado vai atrás, né? Claro, desde que haja as condições de preço, de câmbio, de juros adequadas também, né? E o investimento público ele tem também um efeito multiplicador muito elevado, né? Investimento público, basicamente, é investimento em obras de drenagem, em obras relacionadas ao transporte público, ferrovias, né? Ou plataformas de comunicação. E isso foi retomado, minimamente, no final do governo Lula, da primeira gestão do presidente Lula, com o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, foi um grande pacote de investimentos públicos, né? Pequeno até, se comparado com outros pacotes que já existiram na economia brasileira, né? Mas que envolvia, então, basicamente, um volume substantivo de recursos a serem aplicados nos 4 anos seguintes, basicamente em drenagem, transporte público, mais algumas coisas. E depois, mais adiante, se agregou o Minha Casa Minha Vida, que é um investimento em habitação, né? Em construção civil. Muito bem. Acontece que, com a piora da economia, já no segundo governo Dilma, né? no primeiro governo Dilma, esses investimentos públicos eles foram sendo retraídos, né? Inclusive, houve um erro, a meu ver, na primeira gestão Dilma, na política de aposta no investimento privado que foi feito, né? Se desonerou a folha de pagamento das empresas, se deu uma série de incentivos, esperando que o investimento privado reagisse. Botaram dinheiro na bolsa. E o investimento privado não reagiu, né? Quer dizer, esse dinheiro, essa margem adicional aí foi usada, em muitos casos, para pagar dívidas, ou mesmo para aumentar a margem de lucro, ponto, sem que o investimento reagisse. O
pior disso tudo foi que, para conseguir fazer isso e acomodar isso dentro do orçamento público, porque a desoneração retira a receita do governo, né? Então, você vai ter a mesma despesa corrente de antes com uma receita menor, porque você está deixando de cobrar de vários e vários setores, e depois isso se generalizou pela economia brasileira, tributos importantes como o PIS/COFINS, como o PIS/PASEP, COFINS, etc. Muito bem. Então, para conseguir acomodar isso dentro do orçamento, se cortou o investimento público. Na realidade, você apostou, quer dizer, você apostou no investimento privado em detrimento do investimento público. Isso foi a pior escolha possível, a pior escolha que podia ter sido feita, que ficou sem um e sem outro. Né? O investimento público não tinha, porque cortou, e o investimento privado não veio, então não teve investimento nenhum. Então, o nosso quarto ponto é isso, retomada dos investimentos públicos, né? Retomada imediata dos investimentos públicos, que é aquilo que um professor que eu respeito muito, o professor Ricardo Belchovski, que foi, enfim, muito ligado à CEPAL, é professor da Federal do Rio de Janeiro, ele diz que é um dos motores da economia brasileira, o investimento público. Ele tem toda a razão, né? E esse motor está literalmente parado, né? Ele está sem se mexer. Então, com as políticas atuais, ele está sendo destruído. Né? Exatamente. Quer dizer, agora, inclusive com a PEC dos gastos aí, que eu acho que uma reivindicação que tem que surgir já nos movimentos sociais é revogar essa PEC dos gastos, porque isso vai destruir o país. Né? Mas aliás, sobre isso, um comissário da ONU falou numa entrevista ao The Guardian que o Brasil, por causa desta PEC dos gastos, né? Que era a emenda constitucional 55, virou a PEC 95. Ele diz, o Brasil implementa a política contra pobres mais agressiva do mundo. Isso o cara da ONU falou, né? Não é a Leda Paulani marxista que está falando, é o cara da ONU que falou, tá certo? Bom, e aí o último ponto, né? O investimento público era o quarto ponto. O último ponto é um ponto que demanda um pouco mais de tempo, porque é a questão da reforma tributária, né? A estrutura tributária brasileira, ela é talvez o elemento que mais contribua para a permanência da desigualdade no país. Né? Por quê? Porque hoje, em proporção à sua renda, quanto mais pobre a pessoa, mais imposto ela paga. Né? Quanto mais pobre, mais imposto ela paga. Por quê? Porque nós temos concentrada em impostos indiretos. Claro que a gente não está falando em valores, a gente está falando assim, quanto mais pobre a pessoa, mais peso o imposto tem. Né? Então, quer dizer, se a pessoa ganhar, vamos supor, R$1.000 por mês, e eu computar tudo que ela paga de imposto, porque cada coisa que ela compra tem um imposto embutido. Ela vai dizer, a pessoa não paga imposto de renda. Ok, ela não paga imposto de renda, ela está isenta, ganha R$1.000 por mês, ela está isenta. Né? Mas o que ela paga de imposto dentro de cada produto que ela consome, dá uma carga de imposto para ela maior do que quem ganha 50 mil. Que paga imposto de renda, paga IPTU elevado, ela pode ser isenta de todos esses tributos, mas não adianta. O peso que os impostos indiretos têm fazem com que ela, que ganha, né, o mínimo praticamente aí da sociedade, que R$1.000 é pouquinha coisa mais que o mínimo, ou já é o mínimo, né? O mínimo já é R$1.000. Enfim, por aí, né? Ela pague proporcionalmente ao que ela ganha muito mais do que as pessoas mais ricas. Quanto mais ricas, menos pagam, né? Então, isto por quê? Porque os impostos indiretos têm um peso muito grande na economia brasileira, muito grande, comparado, inclusive, com padrões internacionais, né? Então, é preciso reduzir a importância dos impostos indiretos e concentrar a estrutura tributária nos impostos diretos, né? Que são os impostos sobre renda e sobre patrimônio. Dentro dos impostos diretos, você teria que aumentar muito os impostos sobre patrimônio. Os impostos sobre patrimônio no Brasil são ridiculamente baixos, né? Ridiculamente baixos. O que são os impostos sobre patrimônio? IPTU, imposto territorial, PVA, né? Coisas desse tipo. E alguns propõem aí um imposto sobre fortunas, né? Sobre herança. Herança. O imposto sobre herança ele existe, mas ele é muito baixo comparado com termos internacionais. Ele é muitíssimo baixo, que é o ITCMD, né? Imposto de Transmissão, Causa, Morte ou Doações. Ele hoje é na faixa média dos 4%, em vários países é 20%, 25%, enfim, né?
Então, e por isso, por exemplo, o imposto sobre patrimônio, a participação dele na estrutura tributária total nossa é ridícula, participa com quase nada, né? Porque ele é muito baixo, ele realmente é muito baixo. Então, você teria que fazer, digamos, essas duas alterações, quer dizer, primeiro, reduzir a importância dos impostos indiretos e aumentar a importância dos impostos diretos, e dentro dos impostos diretos, você, dentro do imposto de renda, fazer faixas adicionais de imposto de renda, não tem nenhum cabimento parar em 27%, né? Não faz o menor sentido parar em 27%. Em todos os países do mundo, essas faixas, até nos Estados Unidos, as últimas faixas chegam a 50%, 60%, e aqui no Brasil para em 27%, né? Então, teria que fazer faixas adicionais, reduzir a tributação nas faixas de renda mais baixa e aumentar nas faixas de renda mais alta, elevando as faixas de imposto de renda. E mesmo assim, reduzir, de qualquer maneira, a participação dos impostos sobre a renda e aumentar a participação dos impostos sobre patrimônio. Né? Sim, mas o fundamental é reduzir a participação dos impostos indiretos. Sem isso, o Estado sempre vai contribuir, via estrutura tributária, para a permanência da desigualdade. Daí ele tem que fazer Bolsa Família, ele tem que fazer um monte de coisa do outro lado para tentar reduzir miséria absoluta, para tentar reduzir desigualdade de renda e coisas desse tipo.